Boa noite. Boa noite. Hoje estamos na mesa de discussão para falar sobre o boletim macro do IBRE sobre setembro e outubro de 2017, conjuntos das atas que compõem o número 209 e 210. A situação econômica do país está tendo dificuldade para entender como será a economia de 2017, como também em 2018. Um dos pontos em que dificulta seria o investimento, que não apresenta tanta melhora assim, como também a taxa de desemprego e, em sequência, o consumo. No que tange à demanda agregada, o consumo privado é o que está liderando o crescimento da economia, seja por um maior poder de compra das famílias, por uma deflação no preço dos alimentícios, seja também por um menor custo do crédito para as famílias, seja também pela redução da taxa de desemprego, que também está abaixando, e também pelo aumento dos salários médios que está decorrendo a partir de janeiro de 2017. E também está diminuindo também o endividamento das famílias perante a economia. Outro ponto em que elevou o consumo no Brasil foi a liberação do FGTS, porém para o terceiro trimestre isso não vai poder contar mais. Ao lado da oferta, observamos que houve um aumento na agropecuária, comércio varejista, mas principalmente a produção da indústria de transformações, que apresentou 2%. Porém, esse valor ele foi considerado devido ao aumento de produção de bens de capitais, nesse mesmo período, em maio e junho de 2017. Bom, não podemos esquecer que o boletim do IBRE, referente ao mês de outubro, leva em consideração que no terceiro trimestre de outubro, a economia está crescendo menos dependente da agricultura, ou seja, está tendo um crescimento mais robusto. E não podemos esquecer que o Brasil está levando em consideração um cenário econômico favorável, com uma baixa inflação, juros em tendência de queda, uma conta externa positiva e também até algumas melhoras nos indicadores fiscais da economia. Referente ao cenário econômico brasileiro, a expectativa é que em 2017 apresente 0,8% e em 2018 apresente 2,5%. Agora eu passo a palavra para o economista Antônio Marcelo, que irá falar para nós sobre o panorama internacional. Boa noite. O panorama internacional de setembro do boletim macro IBRE, ele traz alguns pontos que têm impacto direto na nossa economia. Entre eles é a alta liquidez internacional, o aumento do preço das commodities e o enfraquecimento do dólar. Isso tem colaborado para um fortalecimento do real e para manter as nossas contas externas no positivo. Um outro fenômeno que tem acontecido e tem deixado os especialistas e os banqueiros centrais intrigados é o aumento do ritmo do crescimento econômico e a queda do desemprego, sem trazer consigo um aumento dos salários nominais e um aumento dos preços. Então eles estão se perguntando aonde que está a inflação. Esse fenômeno tem ocorrido também na União Europeia, no Japão e no Reino Unido. As especulações são de que o motivo para que haja crescimento econômico sem inflação seja a inovação tecnológica, a difusão e a globalização. Ainda no mês de setembro, o boletim nos traz a informação de que o presidente Donald Trump está com a intenção de levar adiante as promessas de campanha dele, de uma expansão fiscal forte. Se ele conseguir passar no Congresso essas medidas, isso colaboraria para gerar uma inflação americana. E com isso, a política monetária do Banco Central americano teria que estar atuando, aumentando a taxa de juros. Dando continuidade ao panorama internacional, no mês de outubro o boletim nos traz a taxa de juros real americana. Segundo a metodologia de cálculo desenvolvida pelo John Williams, ele é presidente do Banco Central americano de São Francisco há mais de uma década, a taxa de juros real americana está negativa em 0,5%. Então, as estimativas dos analistas é de que o Banco Central americano, para chegar na taxa de juros neutra, eles aumentem em 0,25 pontos percentuais no final de dezembro de 2017 e mais 0,25 percentuais em meados de 2018, para chegar à taxa de juros real neutra. E após isso, o Banco Central americano vai esperar o surgimento da inflação. Ainda no mês de outubro, o boletim nos traz a informação do índice de inflação americana que saiu em setembro.
O índice de inflação americana é o CPI, Consumer Price Index, e ele é semelhante ao IPCA brasileiro. Ele saiu em 0,5 pontos percentuais em setembro em relação a agosto. E esse resultado é interpretado pelos analistas como uma inflação muito abaixo do esperado. Sobre o setor externo, convidamos o Douglas para falar sobre o mês de setembro. O conjunto de indicadores da atividade econômica divulgados na última reunião do Copom indica uma recuperação gradual da economia brasileira. O boletim destaca que houve mudanças em relação ao que foi considerado em junho. Anteriormente havia sido uma previsão de piora nas condições domésticas, como um crescimento baixo, um câmbio alto e um recuo em termos de troca. Em termos de troca seria as exportações, uma razão entre as exportações e as importações. Mas agora há uma reversão dessas tendências. Após um notável período de incertezas, no final do segundo trimestre mostrou claramente uma evolução favorável do cenário brasileiro. Mesmo que haja dúvidas com relação à efetividade das reformas e seus impactos a médio prazo, a curto prazo vem demonstrando um cenário mais positivo. No âmbito interno, nós temos uma inflação mais controlada, uma progressiva recuperação do crescimento e juros alcançando um mínimo histórico. Já no âmbito externo, nós temos uma manutenção de elevada liquidez e uma recuperação do comércio global e uma inflação também controlada. Entre essas duas considerações, nós temos uma taxa de câmbio comportada, mas com uma tendência da taxa de apreciação. No diferencial de crescimento, o desempenho positivo do comércio mundial foi uma importante mudança na projeção do crescimento anual relacionado pelo IBE. No acumulado dos 12 meses até junho, o comércio global avançou 4,7%, sendo que a maior parte foi dos volumes comercializados. O crescimento doméstico positivo deve-se ao desenvolvimento do PIB para 2017, como uma queda menos intensa da absorção doméstica para esse ano. Já para 2018, é considerado que essas tendências devam ser amplificadas. Nesse cenário, também vemos um enfraquecimento do dólar e juros por um período prolongado. As projeções do boletim mostram que a taxa de câmbio para 2017 é uma apreciação em torno de 10%. E para 2018, a taxa de câmbio real ela se mostra mais estável. O cenário em termos de troca mostrou um fraco desempenho das exportações em relação às importações. Isso se dá um recuo em termos de troca. Os termos de troca afetam a conta corrente em duas óticas. Por um lado, elas modificam o valor financeiro da balança comercial e impactam na riqueza relativa da nossa economia e a nossa capacidade de importar. Concluindo, o aumento esperado do déficit da conta corrente resultaria em uma boa notícia, que consolidaria a aceleração e recuperação no processo da economia brasileira. E, claro, com um eventual choque interno ou externo, os estabilizadores eles operariam na direção de minimizar o crescimento do déficit da conta corrente. Referente ao setor externo, convidamos a economista Laísa para apresentar o cenário de outubro. Boa noite. Referente às exportações, vale destacar a participação da China com 23%. A China ela é dependente das importações do Brasil referente às commodities. Ela importa 83%, na verdade, da sua importação é de commodities, seja soja em grãos, petróleo bruto e minério de ferro, que são os principais produtos da pauta de exportações brasileiras. Já nas importações, nós podemos destacar o aumento de importações de bens de capital em 70% e um aumento de bens intermediários para a indústria em 22%. Esses índices eles são usados como argumento para falar que a atividade econômica está voltando. Porém, o que nós podemos destacar é que os bens de capitais eles têm aumentado devido à importação de aviões e maquinário de transporte industrial,
ele não pesa tanto no índice de investimento no Brasil. Bom, como o Antônio apresentou no panorama internacional, referente à demanda, tanto da China quanto do resto do mundo, está favorável para o Brasil pelo menos até 2018. Porém, o FMI aponta projeções para um cenário em 2018 de queda do preço das commodities. Isso irá contribuir para a redução da balança comercial, que possivelmente em 2018 ela não terá o mesmo resultado que 2017. A expectativa de crescimento econômico de 2017 apresenta 0,8% e para 2018 poderá chegar a 2,5%. Uma abordagem que o IBRE faz no mês de setembro é referente a quê? Ao crescimento do PIB não vai conter a baixa inflação, dado efeitos pontuais, como a deflação dos preços alimentícios e os bens e serviços que estão bem mais suscetíveis à taxa de câmbio, e também, visto que o IPCA 15 de setembro evidência que o preço tem subido menos que o esperado, logo podemos esperar uma política monetária mais relaxada. Contudo, o cenário econômico irá apresentar essas expectativas de crescimento, porém, necessita que realmente o investidor tenha mais confiança no país. Para isso, há necessidade de política fiscal, gastos dos governos controlados e também o cenário mundial manter esse mesmo funcionamento. Boa noite e obrigada a todos. Boa noite.